Olá, seja bem-vindo aí ao canal da Igreja em Campinas. Estamos aqui para a transmissão de mais uma mensagem da série intitulada Os Mistérios do Reino dos Céus. Já foi compartilhado duas mensagens. A primeira foi falado sobre o mistério, a segunda foi falada sobre o reino, e essa terceira mensagem vou estar falando com vocês sobre a questão da realidade espiritual. Essa série de mensagens, elas estão baseadas, no capítulo 13 de Mateus, versículos 10 e 11, diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, esse termo que o nosso Senhor Jesus Cristo usa aqui no versículo 11, os mistérios do reino dos céus, é o título dessa série. E essa série, são 3 mensagens introdutórias. Essa é a terceira mensagem introdutória, intitulada aí Realidade Espiritual. Então, eu vou estar iniciando aqui com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, poder estar na Tua presença, diante de Ti. Senhor, nós abrimos o nosso coração, Senhor, nós confessamos que nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua luz, precisamos da Tua revelação. Senhor Jesus, também abençoa cada um dos ouvintes, abençoa cada um daqueles que estão inscritos no canal, daqueles que participam do canal, daqueles também que estarão entrando e acompanhando as mensagens. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti. Louvado seja o Senhor. Então, como eu disse, essa é a terceira mensagem introdutória dessa série, conhecendo os mistérios do reino dos céus. E se você não ouviu a primeira nem a segunda, eu encorajo você a estar ouvindo. É uma sequência de mensagem para nós poder compreender a respeito desse assunto que vai ser desenvolvido do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, depois o capítulo 13 de Mateus e depois o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Então, depois você pode estar acompanhando. Se você já acompanhou as duas mensagens anteriores, você vai conseguir assim entender melhor também essa mensagem que fala sobre realidade espiritual. Então, existe algo na palavra de Deus, na Bíblia, que se chama realidade espiritual. Então, eu gostaria de começar aqui com um versículo, o versículo de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Esse assunto é um assunto assim um pouco falado, mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, que nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo hoje, esses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas coisas têm acontecido, nós estamos vivendo aí um período assim de pandemia, o mundo assim, você vê crise na saúde, crise na economia, crise assim em várias áreas, e nós vemos diante da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus tem revelado para nós, que nós estamos perto do fim, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Eu falei 2 Reis, mas vamos lá para antes de 2 Reis. Eu gostaria de ler 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, o capítulo 7 diz assim: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, esse período que nós estamos vivendo é um período de mentira, tem muita mentira, né? Nós conhecemos aí as redes sociais, tem muita fake news, né? Então, nós vemos muita mentira. Nessa época, aqui na época do apóstolo Paulo, ele já falava, a mentira já operava. Na verdade, irmãos, a mentira, ela sempre existiu. Em João 8:44, nós vemos ali que Satanás, ele é o pai da mentira, ou seja, ele é a origem, a mentira se iniciou nele. Então, nós vemos nos dias que nós vivemos, esses dias finais, a mentira, ela tem operado muito. E outra coisa, no versículo 10 fala assim, ó, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então nós vemos a mentira operando, nós vemos o engano operando, e no versículo 11 fala assim, ó, e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, nesses tempos finais, tem a mentira, tem o engano e tem o erro. Então, tudo isso provém de Satanás. Satanás, ele tem trabalhado, ele tem atuado incessantemente para desviar o homem da vontade de Deus, desviar o homem do propósito de Deus. Então, assim como ele enganou a Eva, olha só, o capítulo 12, capítulo 11 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3 diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, então você vê que naquela época, ali no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2 e 3, ali nós vemos que a serpente, ela já enganou a Eva. Você vê que o engano já operava, a mentira já operava. E o que aconteceu? Adão e Eva caíram em transgressão. Então, Paulo aqui em 2 Tessalonicenses, ele fala do erro, ele fala da mentira e ele fala do engano. E nós vemos aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele fala assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então nós vemos que Adão e Eva, eles foram enganados, a serpente mentiu, e o resultado foi o erro, eles transgrediram. Então nos dias que nós estamos vivendo, essa mentira, esse erro, esse engano, ele tem se operado, ele tem se alastrado. Aqui em Efésios capítulo 4, o versículo 14 diz assim, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Satanás, ele é o astuto, ele está sempre induzindo o homem ao erro, entendeu? Então, o que nós precisamos hoje, irmãos, é de nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para a palavra de Deus, nos voltarmos para a presença de Deus, para nós não cairmos na mentira de Satanás, para nós não sermos enganados e para nós não cairmos no erro, na transgressão. Então, isso nós precisamos dar uma devida atenção nos dias atuais. Agora, a respeito do erro e a respeito do engano, ou seja, a respeito da mentira e do engano, aqui em 1 João capítulo 1, versículo 5, diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta,
que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, nos dias de hoje, nos dias atuais, nós precisamos de luz, nós precisamos andar na luz. Qual é a minha realidade espiritual? O tema dessa mensagem é realidade espiritual. Então, qual é a minha realidade hoje? Diante de Deus, né? Quando eu olho para mim, quando eu olho para Deus, quando Deus olha para mim, o que Ele vê? Ele vê uma realidade espiritual ou Ele vê mentira, Ele vê engano, Ele vê erro? Então, essa mensagem, né, uma mensagem introdutória, nós estamos dando início a uma série de mensagens intituladas Os Mistérios do Reino dos Céus. E para nós termos a revelação desse mistério, para nós termos o entendimento, a compreensão desses mistérios, o mistério do Reino dos Céus, eu preciso saber, irmãos, Deus precisa mostrar qual é a minha realidade espiritual hoje. Em que realidade eu estou vivendo? Né? Em que mundo, né? Falando assim o português claro, né? Em que mundo que eu vivo hoje? Eu vivo num mundo de realidade ou eu vivo num mundo de mentira, de engano, de erro? Que mundo eu vivo hoje? Então, que diante da luz do Senhor, diante da palavra do Senhor, diante da verdade, que o Senhor nos ilumine. Aqui fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Continuando aqui, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, eu gostaria de destacar 2 pontos aqui. Qual que é a diferença entre a mentira e o engano? A mentira é quando eu cometo algo e falo que eu não cometi. Então, um exemplo, eu tenho essa garrafa d'água. Então, essa garrafa d'água, ela está aqui em cima e eu pego essa garrafa d'água, eu furto essa garrafa d'água, eu roubo essa garrafa d'água. Aí vem um irmão e fala assim para mim: Fábio, você furtou a garrafa d'água, você roubou a garrafa d'água. Aí eu falo para o irmão assim: não, eu não roubei. Isso significa que eu estou mentindo. Por quê? Eu cometi algo e estou falando que não cometi. Então isso é mentira. Então a mentira, ela está relacionada quando eu faço algo, quando eu cometo algo e falo que não cometi. Então isso é mentira, eu estou mentindo. Agora, o que é um engano? Porque aqui no versículo 8 fala assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, o que é um engano? O engano é quando eu estou errado, ainda, mesmo assim, acredito estar certo. Então, um exemplo, eu roubei a garrafa, eu falo que eu não roubei e eu acredito nessa mentira minha. Então, o fato de eu acreditar que eu não roubei, isso é o engano. O engano está relacionado comigo mesmo. Por isso que aqui ele fala assim, ó: eu tenho pecado, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, ou seja, eu tenho pecado, mas eu acredito que eu não tenho pecado, certo? Eu acredito que eu não tenho pecado, a mim mesmo eu estou me enganando. Então, que nessa palavra, né, nesse momento, nessa ministração da palavra, que diante da luz do Senhor, o Senhor venha nos iluminar, para que nós não caiamos em transgressão, que nós não caiamos no engano próprio. Nos dias atuais, né, nesses dias finais, esses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A mentira, o engano e o erro, eles estão aí sendo
disseminados, estão assim se alastrando grandemente por conta da atuação de Satanás. Então agora sim, lendo o versículo, né, de 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, o versículo 15, diz assim. Eu vou estar começando no versículo 15, mas aqui o contexto tinha um profeta, o profeta Eliseu. Ele tinha um rei que ele mandou umas tropas para pegar Eliseu, e em determinado momento Eliseu ele tinha um servo, né? Ele tinha um jovem aprendiz ali de profeta, e esse jovem ele saiu de manhã. Quando ele olhou, ele viu que todo lugar ali onde eles estavam cercados. Estava cheio, o exército estava todo ali. Então esse jovem, né, ele se desesperou. Né? O inimigo estava ali, eles estavam cercados, tipo assim, e agora? O que fazer diante dessa situação? Mas ele se esquecia, né, ou ele se esqueceu de que ele estava com um profeta de Deus. Então o versículo 15 diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Tipo assim, e agora? Né? Estamos cercados, estamos sem saída, o que vai ser de nós? O que fazer diante dessa situação? Então a realidade daquele moço, a realidade daquele jovem, quando ele olhou para a situação, ele só estava vendo a situação que estava diante dele. Ele só estava vendo aquilo que estava na terra ali diante dele. Mas o versículo 16, irmãos, diz assim: ele respondeu, porque ele perguntou para o Senhor dele, ele perguntou para Eliseu: o que nós vamos fazer e agora? Aí o versículo 16, ele respondeu, Eliseu, o profeta de Deus, o homem de Deus, aquele que tem a visão, aquele que tem a revelação, aquele que tem a realidade espiritual, deu a resposta. Diz assim: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Talvez em primeiro momento o jovem não compreendeu muito o que o profeta disse, porque o profeta falou assim: ó, não temas, não precisa ficar com medo, porque mais os que estão conosco do que os que são contra nós. Então, na cabeça daquele jovem, daquele aprendiz, ele deve ter pensado: como assim mais são os que estão conosco? Porque eu não estou vendo ninguém aqui. Só está eu e você e o inimigo. Não estou vendo ninguém conosco mais. Mas o versículo 17 diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então Eliseu, irmãos, ele tinha a visão celestial. Eliseu tinha a realidade espiritual. Então, diante daquela realidade, diante daquela circunstância, Eliseu não estava vendo a situação. Ele estava encarando aquela situação totalmente diferente. Ele tinha uma visão da realidade espiritual. Então, por trás daquela realidade, por trás daquela situação que eles estavam diante, que estava diante deles, Eliseu, ele tinha uma outra visão da realidade espiritual. Então, diante daquilo que está diante de nós precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós vejamos a realidade espiritual. Então, sempre diante de uma situação, sempre diante de uma circunstância, o Senhor precisa abrir os meus olhos, o Senhor precisa abrir os seus olhos, para nós vermos a realidade espiritual
por trás daquela situação. Então, louvado seja o Senhor. Então, essa mensagem intitulada, né, Realidade Espiritual. Deus, Ele quer ver, Ele quer olhar para nós e quer ver qual é a minha realidade diante dEle. Deus, Ele não quer que eu viva no mundo de mentira, no mundo de engano e nem no mundo de erro, mas Ele quer que eu tenha uma realidade espiritual. Então, para isso, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então nós precisamos orar: Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Senhor, me encha, me dê espírito de sabedoria e de revelação, para que eu possa compreender, para que eu possa saber qual é a visão, qual é a realidade, qual é a revelação. Ainda em Colossenses, capítulo 1, o versículo 9, o apóstolo Paulo também ele ora, ele fala assim, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o nosso desejo, o desejo do meu coração, o desejo do coração de Deus, eu creio que o desejo do seu coração também é que nós tenhamos visão espiritual, revelação, entendimento, sabedoria espiritual. Eu estou falando, lendo esses versículos, porque na descrição do canal está se iniciando uma série de mensagens, vários títulos, vários segmentos, várias palavras, incluindo essa série, Os Mistérios do Reino dos Céus. Então, que o nosso coração, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso entendimento para nós compreender um pouco mais da sua palavra. Ainda em Lucas capítulo 24, o versículo 44 diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45, Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então que o Senhor abra o meu entendimento, abra o seu entendimento. Abrir o entendimento aqui, irmãos, abrir a nossa mente, abrir a compreensão, a capacidade que a nossa mente tem de entender as coisas. E aqui fala abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender as Escrituras. Então, a palavra atual, a palavra que o Senhor tem falado para nós, nós precisamos ali de compreensão também e de entendimento. Louvado seja o Senhor. E o apóstolo Paulo também, ele orou e mostra para nós também a importância de nós termos essa compreensão, esse entendimento, essa visão, essa realidade espiritual. Aqui em Atos, capítulo 28, o versículo... Atos 26, o versículo 18 diz assim, Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos. Então, no que diz respeito aos assuntos espirituais, a nossa realidade espiritual, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele precisa abrir os nossos olhos, irmãos. Nós precisamos, nos dias atuais, esses finais dos tempos,
esses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus, ele precisa abrir os nossos olhos. Ele fala assim, 26:18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, para nós termos essa visão celestial, para nós termos essa realidade espiritual, para nós não vivermos num mundo de mentira, de engano, de erro, o Senhor precisa abrir os nossos olhos. O Senhor precisa nos converter das trevas para a luz. Nós precisamos sair do domínio, da potestade de Satanás e ser transferidos, para Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, eu volto a dizer, a falar a pergunta, qual é a minha realidade espiritual diante de Deus? Quando Deus olha para mim, para a minha vida, que realidade que Ele vê? Ele vê uma realidade real, de verdade, ou Ele vê engano, Ele vê mentira, Ele vê o erro? Então, que o Senhor ganhe o nosso coração, que a partir de hoje, que o Senhor nos introduza nessa realidade. Esse é o desejo do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6 diz assim: quem é a realidade? Quem é a verdade? Primeiramente Deus. Deus é a única verdade, é a única realidade de todo o universo. No universo só existe uma realidade, não existe outra. A única é Deus. E também nós vemos que a realidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui em João capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Então, Ele é a realidade. Não existe outra verdade, não existe outra realidade. Jesus é a realidade. E a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, primeiramente, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é essa verdade, Ele é essa realidade. Em João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então esse verbo, que no princípio estava com Deus e era Deus, ele se encarnou. E quando ele se encarnou, aqui fala que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ou seja, cheio de graça e de realidade. Então, o único que é real é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo que traz essa realidade para nós. Até então, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não havia realidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, como a própria realidade, Ele trouxe essa realidade para cada um de nós. E no versículo 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a graça e a verdade, a graça e a realidade veio por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus. Então, o nosso Jesus Cristo, Ele trouxe, irmãos, toda a graça e toda a realidade. Deus não quer que eu viva num mundo de mentira, de engano. Deus quer que eu viva numa realidade que é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, só que se nós olharmos hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, fisicamente, Ele não está entre nós. Ele esteve, mas hoje Ele não está entre nós, Ele não está no meio de nós. Então, Ele morreu e Ele ressuscitou. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 45, diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu
ele ressuscitou e ele se tornou o Espírito. Aqui em 2 Coríntios 3, o versículo 16, diz assim, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então nós vemos por esses versículos que o Senhor ele se tornou o Espírito, certo? Em João 20, 21, também fica claro para nós que o Senhor ele se tornou o Espírito. João 20, 21 fala assim, ó, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, pois assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então aqui nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou o Espírito e ele entrou, ele se insuflou para dentro dos discípulos. Então, naquele momento que Jesus Cristo estava fisicamente, ele era a realidade. Mas ele se tornou o Espírito e hoje ele é o Espírito da realidade. Aqui em João capítulo 14, o versículo 17 diz assim, ó, no versículo 16, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito da realidade. Então Jesus é a realidade. E ele se tornou o Espírito, e hoje ele é o Espírito da realidade. Ele é o Espírito da verdade, ele entrou dentro de mim, ele entrou dentro de você. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo, como o Espírito da realidade, ele entrou dentro de você, ele entrou dentro de mim, isso significa que ele trouxe a realidade para dentro do nosso espírito. Então, hoje nós não vivemos mais, irmãos, no mundo de mentira, no mundo de verdade. Talvez em algum momento ali a gente caiamos numa mentira, num engano, mas dentro de nós existe esse Espírito da realidade que está sempre nos despertando e nos trazendo de volta para essa verdade. Louvado seja o Senhor, né? Ainda no Evangelho de João, o capítulo 16, o versículo 13, diz assim, ó, quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha só, ele vos guiará a toda a verdade. Então, o desejo do coração do nosso Senhor Jesus Cristo é nos guiar, é nos levar para toda a verdade, para toda a realidade. Aquele jovem moço, diante do profeta, ele estava fora da realidade. Mas quando o profeta orou, quando ele teve os olhos abertos, ele foi introduzido na realidade espiritual. Então hoje, por isso que eu disse e eu reforço, Deus ele precisa abrir os nossos olhos para que nós entremos nessa realidade espiritual. Louvado seja o Senhor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, nós vemos que Jesus Cristo é a realidade, o Espírito é a realidade, mas nem sempre nós estamos no Espírito, que nem Paulo fala, nem sempre nós andamos e vivemos no Espírito. O desejo do coração do Senhor é que nós andamos e vivemos nessa realidade, nessa verdade, mas nem sempre. Então Deus, ele nos deixou, irmãos, a palavra. Aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele fala assim, ó, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então aqui ele fala da palavra da verdade. Então nós temos o Senhor que é a verdade, nós temos o Espírito que é a verdade e nós temos a palavra que é a verdade. Então talvez o Senhor eu não consigo ver, não consigo tocar. O Espírito ele é interior, talvez eu não consigo ver, não consigo tocar. Mas a palavra, irmãos, Deus deixou a palavra da verdade, a Bíblia, as Escrituras sagradas. Então eu posso tocar na palavra da verdade.
O Senhor Jesus Cristo disse em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então essas palavras são palavras da verdade. É essa palavra que traz a realidade de tudo que Deus é, de tudo que o Filho é, de tudo que o Espírito é, para dentro do meu interior. Por isso que hoje eu preciso ter o contato com a verdade, com a palavra. A maneira que eu tenho de ter o contato com a verdade é através da palavra. A maneira que eu tenho de ter o contato com essa realidade espiritual é através da palavra. Louvado seja o Senhor. Em João, terminando já, só mais alguns versículos. Em João 17, ele fala assim, ó, o Evangelho de João, capítulo 17. Ele fala assim, ó, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra é quem traz essa realidade. Por quê? Porque essa palavra é a palavra da realidade. Colossenses capítulo 1, versículo 5, diz assim, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho. Amém? Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele menciona a questão da palavra da verdade. Então, o que eu deixo para os irmãos, né, esse início, né, dessa série de mensagens, os mistérios do reino dos céus, o Senhor, ele quer nos introduzir nessa realidade espiritual. Ele quer que nós conheçamos, que tenhamos a visão, a revelação do que é Cristo, do que é a igreja, do que é o seu reino, né? O Senhor, ele não quer que nós vivamos, né, uma vida de mentira, de engano. Ele quer que nós vivamos uma vida de realidade. Louvado seja o Senhor. Eu vou estar encerrando aqui a palavra. Obrigado pela sua audiência. Pode estar acompanhando aí as mensagens na descrição do canal e até mais. Louvado seja o Senhor. Amém.